Prosperando na Crise, por Adriano Alves. Capítulo 3. O desconforto das chuvas. Imagine uma flor sendo açoitada pela chuva. Se ela pudesse pensar e falar, tudo o que diria é: "Ai, pare com isso! Dói!" Por mais benéfica que a chuva fosse, a plantinha falante não poderia imaginar o bem que recebe. Se eu puder louvar a Deus em meio aos açoites torrenciais da vida, pela fé, vou colher alegremente os seus benefícios. Se quisermos dar frutos, precisamos tanto da chuva como do sol. Contudo, existem algumas pessoas que só querem o céu aberto. Elas se tornam murmuradoras ao sabor do vento. Basta o tempo fechar. Uma hora elas bradam histrionicamente, e logo depois emprestam seus lábios a toda maledicência. Por que razão fazem isto? Porque ainda não entenderam o Evangelho, ou vivem ludibriados por outro Evangelho, do oba-oba, do receba-receba, dos eventos espetaculosos. Fomos chamados para dar frutos. Apesar disto, alguns cristãos estão preocupados apenas em consumir bênçãos e revelações. O que importa para eles é a solução da dor imediata das suas barrigas, já que, abre aspas, o seu Deus é o seu ventre. Fecha aspas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Ao frutificar, aceitamos que a vida não se constitui apenas de dias ensolarados. Haverá chuvas e ventos que mexem com nossa estrutura. Mas no fim estaremos mais fortes. Quando as chuvaradas surram as nossas folhagens, não sentimos nada de bom no processo. É no tempo fechado que conhecemos um Deus que não nos poupa da chuva, mas caminha conosco em nossa prova. Isaías capítulo 43, versículos 1 a 3. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Abre aspas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Fecha aspas. Salmo 23, versículo 4. No final, entendemos o grande valor da chuva para uma vida frutífera. Abre aspas. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Fecha aspas. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Para quem olha do meio da tromba d'água, as circunstâncias parecem irreversíveis, mas a nossa alegria continua sendo a confiança nas promessas de Deus. Abre aspas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Fecha aspas. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Então, podemos nos alegrar até nas tribulações? Sim,
Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Tiago, capítulo 1, versículo 2. E as pessoas não entendem como alguém se alegra no meio da prova. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 4 a 6. Como que Jó, mesmo depois de perder tudo, prostrado na cinza, ainda glorifica a Deus? Abre aspas. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha aspas. Jó capítulo 1, versículo 21. Como Paulo e Silas, depois de açoitados em praça pública e jogados no cárcere, cantam na prisão à meia-noite? E foi justamente essa atitude de um coração inabalável que marcou os prisioneiros e trouxe salvação ao carcereiro e à sua casa. Atos, capítulo 16, versículos 25 a 34. A história de uma família mudou porque alguém adorava a Deus em meio à crise. Como o diácono Estevão, mesmo sendo injustamente acusado, tinha um brilho no rosto como se fosse um anjo? Mesmo apedrejado, ele intercede por seus inimigos. Atos capítulo 6, versículo 15. Jesus, mesmo pregado na cruz, tem palavras de amor nos lábios. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ao final de tudo, quem não entende o valor da chuva e só quer o sol, murchará como uma verdura sem água. Abre aspas. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Fecha aspas. Salmo 37, versículo 2. Mas aqueles que aceitam as chuvas do Senhor, ainda que pareçam momentaneamente desconfortáveis, vão reverdecer e frutificar para a glória de Deus. Abre aspas. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. Fecha aspas. Salmos 147, versículo 8.